Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria, é com este sol resplandecente que hoje nos brinda neste dia de Pentecostes, este dia do Espírito Santo, este dia tão importante para a Igreja e para os açorianos, que celebramos este império de ilha. Não é de uma freguesia nem de outra, é de todos. A Igreja de Santa Maria viva, presente neste dia de partilha e de amizade sob a proteção do Divino Espírito Santo. Por isso, neste dia tínhamos presente todas as intenções e as pessoas que gostaríamos que estivesse aqui conosco e que não podem estar presentes. Longe ou perto, estamos unidos. A mesma Igreja, o mesmo corpo, o mesmo Espírito. Para melhor celebrarmos estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu, a Deus no céu, a Deus no céu, e paz aos homens.
que no mistério de Pentecostes santificais da Igreja, dispersem de todos os povos e nações, derramassem sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panifília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas suas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito Santo, para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim, também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Santo Espírito, vida toda crente, acendei a terra, passa-vos por gente. Vida ao Pai dos pobres, na toda aflições, vida encher de gozo nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhe de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, se lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Somos o povo do Espírito, já dizia a poetisa Natália Correia. Mas será que nós temos consciência que de facto somos o povo do Espírito, com tudo aquilo que isso implica e abarca na nossa vida? Ou ainda estamos na fase dos discípulos de Jesus, fechados, com medo dos judeus? Nós, de que é que temos medo? Que é que nos incomoda? Que é que não nos deixa viver? Que é que não nos deixa ser felizes? O que é que não nos deixa ser próximo do outro? Tantos seres que nós poderíamos continuar, uma ladainha de perguntas que muitas vezes inundam o nosso coração e o nosso ser e que nos impedem de cumprir a nossa missão, uma vez que somos cheios deste Espírito Santo que tudo renova, tudo transforma e tudo ilumina. Às vezes precisamos recuar no tempo e recordar a história, sobretudo a história deste povo açoriano, que em tanto tempo, espalhado por estas ilhas fora, foi muitas vezes avassalado por catástrofes naturais, foi muitas vezes avassalado por terremotos, foi muitas vezes inundado pela fome, pela miséria, que tiveram que embarcar, partir para a diáspora, partir para outros pontos do mundo para sobreviver. Contudo, mesmo aqueles que partem, levavam no seu coração e na sua mala o culto ao Divino Espírito Santo. Porque, embora esta tradição tenha vindo de fora, nós a acolhemos, nós a fizemos crescer, nós a amamos como fazendo parte da nossa identidade. Onde há açorianos espalhados em qualquer parte do mundo, também há a devoção e o culto ao Divino Espírito Santo. Por isso, hoje o desafio que nos é colocado mais uma vez é não termos medo. A paz esteja convosco. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos e continua a dizer a cada um de nós. Porque é o Espírito Santo que encorajou os nossos antepassados e continua
nos encorajar hoje em dia para superarmos os desafios e as dificuldades de cada dia da nossa vida. Hoje é a festa dos pobres. Hoje é a festa dos povos. Hoje é a festa de cada cristão. Hoje é a festa da unidade e da comunhão. Que é isso que nós nos enchemos quando somos coroados. Este gesto que era destinado só para alguns, só para os imperadores, só para uma classe social, tornou-se também uma oportunidade. Os pobres só neste dia tinham a oportunidade de ser também imperadores. Por isso eram iguais a todos os outros. Não havia diferenças, não havia classes. O povo torna-se todos iguais. Porque somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus. E por isso Ele quer que nós encontremos a paz, a luz, a vida, a salvação, aquilo que nos inunda. Por isso cada um à sua maneira, hoje no seu coração, sabe que história traz aqui esta igreja, traz aqui este império e quem traz também para este império, fisicamente ou não. Por isso, hoje também o Espírito Santo é a festa das memórias. É a festa das memórias que nos faz despertar para a vida e para a igreja. Não podemos resignar. Não podemos nos acomodar. É importante também, às vezes, na nossa vida, pararmos para momentos como estes, para haver esta espécie de rajada de vento na nossa vida. Este despertar do nosso ser e do nosso íntimo. Por isso, caríssimos irmãos, é tão bonito ver aquilo que tem acontecido ao longo destes dias, nesta ilha, na partilha, na doação, dar para dar. E tanto trabalho que estes impérios dão, mas que as pessoas que lá estão, alguns fazendo à noite, outros já estão de manhã, estão sempre com um sorriso na cara, porque estão a dar e a servir o Senhor, a servir o Divino Espírito Santo. E é isto que nós devemos levar para a nossa vida, é este espírito de fraternidade, este espírito de unidade, este espírito de comunhão, este espírito de partilha, este espírito que nos mostra tal como nós somos. O Espírito Santo mostra este lado que nós temos dentro de nós, o melhor de nós. Por isso, libertemos daquilo que nos faz mal e enchemos da graça e do amor do Espírito Santo que continua a agir e a atuar em nós. Por isso, não tenho medo de gritar do fundo do coração como este povo desta terra. Viva o Espírito Santo! Juntos, caríssimos irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, e deu todas as coisas são feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou com o Espírito Santo, do seio da Virgem Maria, que fez homem, também por nós crucificado, sob Pôncio
Irmãos caríssimos, neste dia santíssimo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que pelo dom do Espírito Santo confirme a Igreja na unidade e digamos com alegria: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos, que formam com ele o colégio episcopal, para que o Espírito Santo lhes dê coragem e sabedoria, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito Santo e exercem ministérios na comunidade paroquial, para que em tudo agradeçam ao Senhor, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Peçamos por todas as paróquias da nossa ilha, para que o Espírito Santo ilumine e guie. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Peçamos também pelos imperadores deste Império, pelas suas famílias, por todos os representantes do Espírito Santo de cada paróquia aqui presentes, também pelos seus familiares, por cada um de nós, o Espírito Santo guie. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus eterno e onipotente, que enviaste os corações dos vossos fiéis, o Espírito Santo que fizeste descer sobre a Igreja na manhã de Pentecostes, tornaste testemunhas do Evangelho, para proclamarmos aqui em toda a parte as maravilhas que realizaste pelos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, todos os séculos dos séculos. Amém. Vida,
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação. Dás graças sempre em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus e todos os povos da terra e uniu a diversidade de línguas na precisão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos a lembrar. José António Almada, bem-vinda Almada. Maria Gabriela Soares Melo. António Rezendes Moreira, filho e paz. Moura, filhos e pais. Pais, sogros, avós e familiares defuntos, de Emília e José Manuel Sousa. João Rezendes Sousa, sogros e cunhados. José do Carmo Andrade, Carlos Andrade, Rezendes e família. Judite Soares Torres. Nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Pedro, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos como irmãos que o Espírito Santo nos faz a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, e encontramos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos falar de todos os animais, não metais os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Deus. Podes passar? Pecado
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, vem dar-nos
Oremos. Senhor nosso Deus, concebeis com a abundância da vossa Igreja os dons sagrados e concebei nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Nos faça progredir no caminho da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou começar por fazer os anúncios para a próxima semana. Segunda-feira não há Eucaristias na ilha. Estaremos a limpar o Império, portanto, a dar trabalho. Isso não é perto. Mas também hoje é o grande dia, hoje é a grande missa do Espírito Santo. Embora amanhã seja o dia da região, mas hoje compramos este dia. Terça-feira, Eucaristia às 18 horas em São Pedro e às 19 na Matriz. Quarta-feira, às 18 horas em Santa Bárbara, às 19 horas na Capela do Aeroporto. Quinta-feira, atendimento cartório, das 17 às 19 e às 19 horas Eucaristia na Matriz. Sexta-feira, missa às 18 horas em Santo Espírito e às 19 na Igreja de São Leão. Sábado, missa às 19 na Capela do Aeroporto. Domingo da Santíssima Trindade, missa às 10 horas na Igreja Matriz e em São Pedro. Missa às 11h15 em Santa Bárbara e Almagreira. E missa ao 12h30 em Santo Espírito. Queremos também, nesta hora, agradecer a todas as pessoas que aderiram à campanha generosamente de grau a degrau que se fez para verter a favor do nosso Centro Pastoral de Ilha. Graças ao empenho e contributo dos grupos, desde os anos de 1960 a 1999, foram criados 9.682 para o nosso Centro Pastoral. O nosso sincero obrigado a todos que colaboraram e participaram e ajudaram a construir este caminho. De grau a degrau, continuamos juntos a fazer crescer a nossa comunidade, este imóvel tão importante para retiros, formações, para tudo, na nossa Igreja de Santa Maria. Para o Império é difícil agradecer, porque às vezes alguém fica sempre de fora, mas é importante agradecer a todos os que colaboraram neste Império e a todos os que doaram coisas, desde a carne até aos pães, vinho, sumo, tudo que é preciso para o Império foi tudo dado. Também agradecer à Marina pela ornamentação da igreja, que está tão bela, tão bonita, faz viver esse Espírito, o Espírito Santo, este vermelho, que chama a atenção da nossa vista. Agradecer à Tânia pelo quarto do Espírito Santo, também sempre feito com requinte, com beleza, com mensagem. Agradecer ao Grupo Coral de Ilha, ao Padre João que ensaiou com o grupo, à Inês que veio tocar. Agradecer às Juntas de Freguesia, Vila de Porto, Almagreira, São Pedro, Santa Bárbara e Santo Espírito e à Câmara Municipal de Vila do Porto. Agradecer também a todos que se envolveram, aos cozinheiros, aos serventes, aos ajudantes, a todos que deram mão de obra e que, com cooperação disponível, tiveram aqui com esta força e vão continuar até amanhã. Agradecer ao Sr. Francisco também por organizar e orientar tudo isto. Se me esqueci de alguém, peço desculpa, mas nestas coisas há sempre alguém que... Não? Tu já estás envolvido. Portanto, agradecer a todos que acreditaram neste sonho, que já há 3 anos se faz e que é importante para esta Igreja
da nossa igreja. Torna-nos únicos, torna-nos um só povo, uma só igreja. É esse o apelo que a Igreja Universal tem vindo a apelar, sinodalidade, caminharmos juntos, e a Igreja de Susana e o seu bispo também têm vindo a apelar para este espírito, trabalharmos em conjunto, sermos mais unidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, e por isso o nosso muito obrigado a todos, de coração, deram o seu melhor para que este império corresse bem. A todos os que nos visitam, sejam bem-vindos, passem aqui durante o dia, estaremos aqui neste espírito de partilha, de comunhão, de alegria, de festa, que esta é a nossa festa, a festa dos açorianos. Já a seguir à bênção, vamos então fazer as coroações. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ir em paz e o Senhor já cumpre. Graças a Deus.
Não sei se vamos aqui na cabeça ou é só Ilha do Sol.